Olá, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinda ao nosso encontro biológico para continuar essa disciplina maravilhosa chamada Fisiologia Humana, agora com um sistema chamado de endócrino. Endócrino. Lembrar dessa palavrinha secreção? Tabelinha de hormônios aí no material. Cadê o material, sócio? Vai no link que tá aí na descrição do vídeo embaixo. Tem um link, clica, vou dar um tempo, clicou, vai aparecer o PDF, baixa esse PDF. Tem um esqueminha aí do corpinho humano, maravilhoso, e tem as glândulas, hormônios e as funções. Você vai completar com funções, você vai abrir o seu cérebro maravilhoso para deixar o sócio chegar. E o nosso foco é aqui principalmente, tá? Principalmente em funções. O Enem ou vai errar aqui a função, ou na pior das hipóteses ele vai contar um textinho no enunciado para você pensar que glândula que é. E na pior das hipóteses para você marcar qual é o hormônio que está sendo descrito no enunciado da questão. Mas lembrando, material, link está aí na descrição do vídeo. E também, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para apoiar o nosso projeto. Deixe seu like, não custa nada, só clica lá, deixa seu like, para nós é valioso. E também ative as notificações para sempre que a gente lançar aqui informações, elas cheguem mais rápido para você melhorar sim o seu conhecimento dentro da biologia e acertar o maior número de questões na prova que você quer fazer para a sua vida, para os seus estudos maravilhosos. Se eu olhar para o sistema endócrino, eu adoro estudar ele. Eu adoro todas as áreas da biologia, então eu sou suspeito para falar. Endo significa dentro, e crino significa secreção. Então aqui é para ser dentro e crinos é uma ideia de secreção. Secreção, você assistiu ao nosso primeiro encontro. Nosso primeiro encontro lá foi sobre componentes celulares e suas funções. E lá eu falo sobre retículo endoplasmático rugoso, liso, lisossomo, mitocôndria, complexo de Golgi, organelas e funções. E as provas podem associar a biologia celular com o sistema endócrino, pensando principalmente no que a célula tem desenvolvida. Por exemplo, as células que produzem e secretam a insulina. Tá aqui, ó. São as células beta do pâncreas. E essas células beta do pâncreas têm muito retículo endoplasmático rugoso. Tem muito complexo de Golgi, muitas vesículas de secreção. Por quê? Porque o retículo rugoso vai sintetizar a insulina, que é uma proteína, o produto, essa pré-proinsulina encaminhada aí, complexo de Golgi, vai sendo com algumas modificações nas cisternas do complexo de Golgi, vai para a vesícula de secreção, funde-se com a membrana e aí é lançada no meio extracelular, ou seja, no sistema circulatório. Então eu vou ter secreção. E aqui eu associei a palavrinha glândula. Lembra que você já estudou na sua vida glândulas endócrinas, que liberam a secreção na corrente sanguínea? Então, o sistema endócrino vai ser esse sistema de glândulas. Glândulas são derivadas do tecido epitelial, um amontoadinho de células legais que produzem uma substância e direcionam. Nesse caso, é o sistema endócrino porque é direcionado para o sistema circulatório. Mas você tem aí glândulas salivares, glândulas sudoríparas, sebáceas, que são glândulas exócrinas, que liberam a secreção acima do epitélio de formação. Então aqui a gente vai focar nas endócrinas. Vai produzir a substância, lançar no sistema circulatório e aí essa substância é chamada de hormônio. Eu coloquei um HR aqui para ser o hormônio. E esse hormônio viajando na corrente sanguínea ele vai chegar em alvos. Alvos. Mas o que é o alvo, Sócio? O alvo é a célula. Num órgão eu tenho vários tecidos. E nesses tecidos eu tenho diferentes células. E ali eu consigo visualizar receptores, como se fossem proteínas de membrana, receptores no citoplasma das células, receptores no núcleo das células. Então o receptor é quem recebe, como se o hormônio fosse uma chavezinha e o receptor uma fechadura e clique, encaixa ali. Esse receptor pode estar na membrana plasmática, esse receptor pode estar no citoplasma, pode estar lá no núcleo. E o receptor pode ir lá no núcleo estimular a transcrição de genes, DNA, orientar a formação de RNA, orientar a formação de proteínas. Então eu preciso que você imagine que aí no seu corpinho estão viajando vários
hormônios, mensageiros químicos nesse momento. Eles estão ligando-se a receptores nas suas células corporais. E aí a mágica está acontecendo. O que é mágica, sócio? A função. A função está sendo desempenhada. O nosso sistema endócrino, junto com o nosso sistema nervoso, farão parte de um sistema de integração para regular nosso funcionamento, regular o nosso crescimento e as ações corporais ao longo da nossa vida. Então, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinda ao sistema endócrino, que ele é muito, mas muito importante para o nosso desenvolvimento. Eu fiz uma associação aqui da região do sistema nervoso chamado hipotálamo. O hipotálamo é um centro, um grupo de neurônios lá na base do nosso cérebro, muito importante. Inclusive, ele produz e secreta hormônios. Nós falamos que o hipotálamo está associado ao controle da nossa homeostase, que é o meio interno constante. E aí, nesse meio interno constante, a gente vai ver muitas funções biológicas. E o hipotálamo produz e secreta neurohormônios. Hormônios. E eles chegam na hipófise. A hipófise é considerada a glândula-mãe ou mestra. Aí na sua imagem, no PDF, ela está ali na base do cérebro, na base, abaixo da região do hipotálamo. E ali ela vai receber essa comunicação química. Hormônio saindo do hipotálamo, chegando na hipófise. Nós chamamos esse eixo de hipotálamo-hipófise. E ele é essencial para regular o funcionamento dessa glândulazinha chamada de glândula-mãe ou glândula-mestra. Então a gente vai começar pela hipófise. Uma porção anterior ou da frente, adeno. Porção posterior ou de trás, neurohipófise. E aí eu associei alguns hormônios a adeno e alguns hormônios à neurohipófise. Se eu fizer a associação adeno ou hipófise anterior, ela vai produzir e liberar vários hormônios. Eu destaquei 3, por minha conta e risco: GH, FSH e LH. Você vai falar, tá, mas eu já fiz estudos e tinha lá um tal de TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Tem o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. Tem a prolactina também, sócio. Vou falar a verdade. Tem um monte de siglas. E eu acredito que se a prova cobrar, esses 3 têm maiores chances, tá bom? Minha conta é risco. Também nós vamos olhar para o nome deles. GH é o hormônio do crescimento, das siglas em inglês. E aí você pode chamar ele de somatotrofina, o hormônio somatotrófico. Somato é corpo e trófos é o alimento para o corpo. Então ele é um mensageiro químico produzido na adenohipófise, liberado na corrente sanguínea e tem receptores praticamente em todas as células corporais, ou grande parte das células corporais. Por quê? Para crescer. Eu preciso crescer o tecido ósseo, o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, crescer, para chegar no momento da minha vida e eu estabilizar. Geralmente dos 0 aos 10 aninhos a gente tem um crescimento legal. Depois dos 10 aos 20 aninhos, mais um crescimento legal. Puberdade, entrando na vida adulta e aí a gente estabiliza. Fala, opa, dá uma seguradinha aí. Geralmente também na nossa vida infanto-juvenil, grande secreção do GH. Vovó fala. Criança que dorme, criança que cresce. E principalmente nos períodos noturnos, picos de secreção do GH. A função dele é promover o crescimento. Mas como que eu cresço, sócio? Eu cresço aumentando o número de células, eu chamo isso de hiperplasia. E eu cresço aumentando o volume das células, eu chamo isso de hipertrofia. E nessa hipertrofia eu vou estimular a síntese de proteínas, ou seja, a produção de proteínas para nós crescermos. Lembrando que as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes do corpinho. Lembra da actina, da miosina, da melanina? Lembra de hormônios proteicos, como a própria insulina, um hormônio proteico? Então nós temos diversas proteínas. E essa síntese é essencial para o nosso desenvolvimento, ok? Então o GH vai estimular a produção de muitas dessas proteínas para nós crescermos. A falta do GH está associado a um quadro denominado de nanismo, que os profissionais da área da saúde vão fazer a identificação e vão associar a falta do GH. Aí, o excesso de GH, nós podemos ter crescimento das extremidades, acromegalia, nós podemos ter gigantismo por excesso de GH. Então esse hormônio é muito importante para regular as funções corporais. Deve ser utilizado apenas com orientação de profissionais adequados que monitoram o nosso crescer, porque senão ele pode promover muitos prejuízos quando ele estiver desregulado. Então, por favor, cuidado com o GH. FSH é a tradução de hormônio folículo estimulante, LH de hormônio luteinizante.
Então esses hormônios foram estudados inicialmente e percebeu que eles estimulavam o desenvolvimento do ovário, então lá a gônada sexual feminina. Mas também, depois de muitos estudos, influência nas gônadas sexuais masculinas, os testículos. Então eles são hormônios chamados de gonadotróficos ou gonadotrópicos. Eles vão ter ação nas gônadas. Testículos, gônadas masculinas. Ovários, gônadas femininas. E essas estruturas vão produzir as células reprodutivas ou gametas. Então os espermatozoides produzidos no testículo, o ovário produzindo o ovócito secundário, popularmente chamado de óvulo. Então nós teremos ação de FSH e LH, que vem da adenohipófise. Especificamente o LH, por exemplo, ele vai atuar nas células intersticiais ou de Leydig do testículo e vai estimular a produção da testosterona. Então, o LH sai da hipófise, corrente sanguínea, chega na célula intersticial ou de Leydig do testículo e estimula a produção da testosterona, que também vai influenciar na produção do gameta masculino. LH caiu na corrente sanguínea, chegou nos ovários, pico de LH ocorre entre 12 e 24 horas antes da ovulação. E é essencial esse pico do hormônio LH. Então, ação nas gônadas para você brilhar. Confia na sua arte, vai confiando, vai complementando as funçõezinhas aí. A neurohipófise, ela armazena. Sóste vai escrever aí, armazena. Escreva aí também, ok? Armazena ADH, hormônio antidiurético ou vasopressina. Quem produz é o hipotálamo. Quem produz a ocitocina também é o hipotálamo. O hipotálamo é um centro de produção, libera, e a neurohipófise, ali na sua porção contato com o hipotálamo, armazena essas substâncias. Mas se a prova colocar, ela vai pedir para você associar com uma glândula. Então você vai associar o ADH, a ocitocina, à neurohipófise, sabendo que ela é produzida, ou esses hormônios são produzidos no hipotálamo, tá? Mas vai associar essa glândula em relação ao armazenamento. A hipófise é só uma, só que aí no seu desenho que tem no material, a nossa hipófise tem mais ou menos uma porção assim. Essa aqui é a porção da adenohipófise e essa é a porção da neuro, anterior e posterior, ok? ADH, ou vasopressina, é um hormônio anti-xixi. Anti-xixi é um hormônio que reduz a produção de urina. Então, quanto maior a secreção do ADH, menor a produção de urina e maior a economia de água no nosso corpinho. Aquelas historinhas que o Enem já contou, cidadão andando pelo parque. Se perdeu no parque, ficou um dia sem ter água na forma líquida para ingestão. Aumenta ou diminui a produção do ADH? Aumenta. Não estou bebendo aguinha, não estou hidratando meu corpinho, eu quero economizar água, então menos xixi, menos xixi, menos xixi, ok? A sorte, mas eu tomo 200, 300 ml de água cada hora do dia, aí mais ou menos. Eu me hidrato regularmente e constantemente eu vou no banheiro fazer o número 1. Fazer o xixis, vou fazer o xixis. Falo, poxa, então você está bebendo aguinha. Quando você bebe aguinha, você dilui os líquidos corporais, esse sangue passa no hipotálamo, o hipotálamo fala, opa, tá tranquilão. Vamos diminuir a produção de ADH porque esse cara tem que jogar água fora. Então, quanto maior a nossa hidratação, o beber água, menos ADH é produzido e liberado e eu jogo a aguinha fora na nossa urina. Mais ADH secretado, urina concentrada. Menos ADH, urina diluída. Então isso vai ser essencial para regular esses líquidos corporais no nosso corpinho. Cuidado que tem grande chance de ele aparecer, hein? ADH ou vasopressina. A ocitocina, apareceram muitas pesquisas nos últimos anos falando no hormônio da paixão, o hormônio dos apaixonados. Ai, que fofo! Tô apaixonado, as borboletinhas balançando lá dentro. O mundo tá um caos, mas eu tô apaixonado, então tá tudo tranquilo. Quando nós olhamos para isso, é muito complexo associar algo chamado paixão a uma única substância. Então a gente vai pensar em várias, mas que a ocitocina tem um papel aí importante. Na nossa prova, ele vai direcionar para a função fisiológica de promoção da contração uterina em proporções aí de nascer por parto natural. Preparação, os organismos crescendo, desenvolvendo, o útero começa numa ritmicidade de contração.
Quanto mais o útero contrai, mais libera ocitocina, mais libera ocitocina, mais o útero contrai, mais o útero contrai, mais libera ocitocina. E nós nascemos por parto natural. Esse ciclo de intensificar as ações, nós chamamos de feedback positivo. E a ocitocina faz esse ciclo de feedback para estimular a contração uterina e o nascer. Então nós teremos essa associação a ela. Os hormônios geralmente são mensageiros químicos cobrados em prova que, em pequenas quantidades, já promovem ações intensas, ok? Então nós precisamos de uma regulação muito delicada para evitar excesso ou falta. Então esse mecanismo de feedback, nesse caso, é positivo, mas a maioria dos outros é por feedback negativo. Tipo, se aumentar a produção e liberação do hormônio TSH, que é o hormônio tiroestimulante, que a hipófise produz, a tireoide vai ser estimulada e vai produzir o T3 e T4. Quando aumenta esse hormônio T3 e T4, vai reduzir a liberação do TSH. Então isso a gente vai chamar de um feedback negativo. Um feedback negativo, uma resposta que é contrária ao estímulo inicial. Então isso é importante para manter a quantidade dessas substâncias, dos hormônios, no nosso organismo, porque em pequenas quantidades eles já fazem o seu papel. Então excessos ou faltas são preocupantes. Ok? Então a ocitocina, um mecanismo de feedback positivo, quanto mais libera a ocitocina, mais o útero contrai, mais a ocitocina vai sempre intensificando até o nascer. A maioria dos outros hormônios aumentou a quantidade do hormônio, diminui o estímulo para produzi-lo. Isso é um feedback negativo. Tireoide, já que eu citei, tireoide, base do nosso pescoço, na região anterior da frente, produzindo T3, que é triiodotironina, e T4, tetraiodotironina ou tiroxina. Para a produção desses aqui, nós precisamos dos sais minerais de iodo, nós precisamos de um aminoácido chamado tirosina, e aí nós temos a produção da triiodotironina e da tiroxina, T4. Esses dois hormônios, eu preciso do sal mineral, chamado iodo, e do aminoácido tirosina. Esses hormônios controlam o metabolismo, controle metabólico geral. Mas você colocou aí, é bem amplo isso, vou falar assim, é bem amplo esse metabolismo geral. Respiração celular ocorre nas mitocôndrias, perfeito, vocês são demais. Respiração celular consome compostos orgânicos, degrada esses compostos e eu vou produzir energia. Então eles vão atuar lá nas mitocôndrias, cara, falando, ei, vamos aumentar a produção de ATP, ei, vamos diminuir. O aumento do T3 e T4 faz a gente consumir mais carboidratos, mais triglicerídeos, faz aumentar a produção de energia, isso vai influenciar na temperatura corporal, isso vai influenciar no nosso crescimento, isso vai influenciar no nosso desenvolvimento geral. Então eu preciso de quantidades regulares de T3 e T4. Falta o excesso, hipertireoidismo, muito hormônio. Falta pouco hormônio. Isso pode acarretar em problemas severos no crescer. Na nossa espécie humana existe algo chamado cretinismo, por falta de T3 e T4 ou quantidades insuficientes na infância. Isso vai atrasar o nosso crescimento anatômico, o nosso desenvolvimento do sistema nervoso, as nossas características sexuais, e todo o nosso funcionamento será comprometido. Tamanho a importância dessa glândula tireoide. Ok? Então T3 e T4 para a produção sal mineral chamado iodo, controle metabólico geral. Mas tem um outro hormônio que às vezes a galera esquece de estudar, chamada calcitonina e calcio. Calcitonina é um hormônio importante para aumentar a quantidade de cálcio nos nossos ossos. E atrás da tireoide existem as paratireoides. E essas paratireoides são aglomerados celulares, ali, bolotinhas de glândulas, que produzem e liberam o paratormônio, paratireoide, que também vai promover regulação na quantidade de cálcio. Então nós temos o que nós chamamos de normocalcemia, quantidade normal de cálcio viajando na corrente sanguínea. A vitamina D faz o quê? Atua no intestino e estimula a absorção do cálcio. Ok? Cálcio para a corrente sanguínea. Sal mineral em maior quantidade aí no seu corpinho. Cálcio.
Cálcio no sangue. Se tem muito cálcio no sangue, opa, libera calcitonina. Calcitonina, vem cálcio, vem cálcio, vem cálcio. Aquelas célulazinhas lá, osteoblasto, osteócito, pegam esse cálcio e vão produzindo a matriz do tecido ósseo. Vão colocando o cálcio nos ossos. Por isso o Soares colocou, aumenta o cálcio nos ossos. Paratormônio. Paratormônio, poxa, tem muito cálcio no osso. A quantidade de cálcio no sangue está diminuindo, está diminuindo, está diminuindo. Ah, esse sangue passou nas paratireoides, a paratireoide libera o paratormônio, cai na corrente sanguínea e a atividade de osteoclastos é aumentada. Os osteoclastos quebram. E aí, basicamente, na quebra da degradação da matriz, nós teremos liberação de cálcio para o sangue. Então, olha o que o Soares fez, aumenta cálcio no plasma, parte líquida do sangue. Quando aumenta cálcio no plasma, vai reduzir nos ossos. Quando aumenta cálcio nos ossos, vai reduzir no plasma, parte líquida do sangue. Então fica um efeito gangorra. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Por isso, nosso esqueleto é a maior reserva de cálcio do nosso organismo. Ele vai ficar aí monitorando quantidade liberada, quantidade recebida. Claro, mas por sinalização dos hormônios que atuarão no nosso tecido ósseo. Então, cuidado com a função específica para esses dois. Campeão em queda, faz um coração, faz um asterisco, faz uma marcação. Insulina e glucagon. Insulina, produzido pelas células beta do nosso pâncreas. Glucagon, produzido pelas células alfa-pancreáticas. Lá nas células beta, nas células alfa. Reunião dessas células nas ilhotas pancreáticas ou ilhotas de Langerhans. E nessas ilhotas, as células beta secretam a insulina. A insulina é um hormônio que promove hipoglicemia. Escreve aí. Pode escrever. A insulina é um hormônio que promove hipoglicemia, ou seja, reduz glicose plasmática, reduz glicose no sangue, ok? Esse é o papel do hormônio insulina, reduzir a glicose no sangue. Mas quando que ela é liberada? Sócio pegou o pratinho, comendo macarrão gostoso, potinho de sorvete com a sobremesa, comeu uma banana. Quando eu joguei esses alimentos para o meu sistema digestório, e eles são ricos em açúcares, carboidratos, eu vou digerindo, vou absorvendo. A taxa de glicose tende a aumentar durante a refeição e pós-refeição. A insulina é um hormônio pós-prandial, pós a nossa refeição. E aí, pós a nossa alimentação, vai aumentar a taxa de glicose. Esse sangue passa lá no pâncreas, a célula beta percebe o aumento de glicose e a célula beta descarrega insulina na corrente sanguínea. E a insulina promove redução. Escreveu, a insulina é um hormônio que promove hipoglicemia, ou seja, baixa glicose no sangue. Tá, mas para onde que vai essa glicose? Vai para o nosso fígado. Uma glicose, mais outra glicose, mais outra glicose e aumenta o glicogênio no fígado. Então a insulina promoveu a redução de glicose no sangue. Glicogênio no fígado. Ah, os músculos absorvem glicose. Glicogênio vai ser produzido lá. Uma glicose liga a outra glicose e outra promove a produção desse polissacarídeo chamado glicogênio. Tecido adiposo. Os adipócitos, as células de gordura, absorvem a glicose e vão transformar em lipídios, em gordurinhas. Então vai armazenar no tecido adiposo na forma de gordurinha, ok? O glucagon é um hormônio antagônico. Baixou a taxa de glicose. Tô sem fazer minha refeição. Acordei na hora, fui pra escola, não deu tempo de comer nada, uma aula, 2 aulas, e tava lá meio assim. Taxa de glicose estava baixa no sangue. Você sentiu uma fome, um certo mal-estar, mas não deu tempo de comer, estava empolgado com a aula ali, biologia rolando, e de repente passou a fome, você sentiu, ok, já vou. Células beta produzem e liberam insulina. Células alfa produzem e liberam glucagon. Glucagon cai na corrente sanguínea, chega principalmente lá no glicogênio hepático e fala, ei, fígado, se é a maior reserva de glicose aí tá aí dentro do glicogênio, e as células do fígado quebram o glicogênio e liberam a glicose. Quebra o glicogênio e libera a glicose. A gente chama isso de glicogenólise. Quebrou o glicogênio,
liberou a glicose e a glicose começa a aumentar na corrente sanguínea, então aumenta a glicose plasmática. Por favor, esses dois a gente vai precisar dominar. Glândulas acima dos nossos rins, suprarrenais. As suprarrenais ficam acima dos nossos rins, podem ser chamadas de adrenais. Tem uma porção mais superficial dela que é o córtex, uma porção mais no meio chamada medula. E ali a gente vai ter diferentes grupos celulares para a produção hormonal. Mas o foco na prova é a produção de adrenalina, de noradrenalina, que também tem lá no sistema nervoso. Adrenalina e noradrenalina, aumento da frequência cardio, aumento da frequência respiratória. Senti aquele gelão assim, fala, meu, senti um gelão. Fui atravessar a rua, susto, ou estava entrando em casa, o irmão foi lá e se escondeu atrás da cortina, você passou, o irmão fez, bu, você, gelada. O nosso sistema autônomo, sistema nervoso periférico autônomo simpático, e a nossa glândula suprarrenal, descarregando essas substâncias. Aumenta a frequência cardiorrespiratória, prepara para a ação de fuga e luta. Função da adrenalina, produção nas suprarrenais. Aldosterona é uma substância importante que promove reabsorção do sódio e eliminação de potássio. Nós teremos um ciclo chamado renina, angiotensina, aldosterona, que vai promover reabsorção do sódio, eliminação de potássio. Para onde o sódio vai, a água vai atrás. Esse sódio volta para o sangue, a água volta junto. Isso aumenta o volume do sangue, aumenta a pressão arterial, força que o sangue faz na parede desses vasos chamados de artérias. Mas o foco especial da aldosterona, reabsorver sódio. Reabsorver significa, lá no rim, lembra? Assistiu a aula lá? Reabsorver, devolve para o sangue. Volta o sódio para o sangue, volta sódio para o sangue, volta a água, aumenta o volume do sangue. Cortisol, o hormônio do dia. Cortisol faz um paralelo com um hormônio que eu não escrevi aqui, chamado de melatonina. A melatonina é o hormônio da noite ou da escuridão, produzida na glândula chamada de pineal ou epífise. E essa glândulazinha produz e secreta a melatonina. E a melatonina é essencial para o nosso soninho. Gostoso, gostoso, indutor de sono. Ok, agora eu desperto, eu acordo. No meu acordar, a minha adenohipófise vai produzir e liberar ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico. Cai na corrente sanguínea, chega na suprarrenal e fala, ei cortisol, vamos fazer isso só te acordar. E o cortisol vai sendo liberado na corrente sanguínea, um pouco antes da gente despertar, já vai aumentando esse cortisol. E esse cortisol vai promover efeitos como o aumento da taxa de glicose na corrente sanguínea. Um deles vai aumentar a transformação de outros componentes em açúcares. E isso vai auxiliar nós a termos mais aí essa glicose circulante na corrente sanguínea para as ações biológicas e no nosso centro de despertar. Então o cortisol é considerado o hormônio do dia. A melatonina é o hormônio da escuridão. O excesso de cortisol pode estar associado a problemas severos do nosso corpinho. Estresse crônico, uma doença preocupante, aumenta a quantidade de cortisol e vai reduzir o nosso sistema imune de dar capacidade de respostas biológicas. E eu não acredito em tanta especificidade assim no Enem, mas eu fiz aqui a liberação e se a prova citar ele com os seus efeitos, ele vai contar no enunciado a parte específica e você vai para a parte básica para acertar que é produzido e liberado pelas suprarrenais, ok? Ovários e testículos são as famosas gônadas, as estruturas que produzem células reprodutivas. Nós teremos detalhes nelas nos sistemas reprodutores. Aí sim eu vou trabalhar com você a gametogênese, o seu papel e sua especificidade. Aqui eu direcionei para hormônios. Hormônios quimicamente derivados do colesterol, que nós chamamos de hormônios esteroides. Então nós podemos ter hormônios que são derivados de aminoácidos. Aqui eu falei do iodo, e também do aminoácido tirosina. Eu falei da insulina, que é uma proteína, então é um hormônio proteico. E nós temos hormônios também derivados de colesterol, os hormônios esteroides. Esse carinha aqui, estrogênio, progesterona, testosterona, nós temos aí como os hormônios sexuais famosos, e são hormônios que a prova pode chamar de esteroides, porque são derivados do colesterol, entre outros que tem aqui, mas também é muito específico para o Enem. Foco nele qual é a função
da testosterona. Qual é a função do estrogênio e da progesterona? Então, geralmente essa função está associada aos caracteres sexuais, o desenvolvimento, a estimulação, o crescimento das estruturas anatômicas, bem como do desenvolvimento dessas estruturas. Então eu coloquei aqui estrogênio e progesterona. Ação no útero, principalmente pensando no desenvolvimento do endométrio, na vida adulta, puberdade, vida adulta, para que esse útero seja preparado para uma possível nidação, implantação e o desenvolvimento de um novo ser da nossa espécie. Mas é óbvio que nós vamos pensar nas características sexuais que também são secundárias na puberdade. Tipo, o crescimento e o desenvolvimento do organismo, a deposição do tecido adiposo, o desenvolvimento das estruturas ósseas, tudo isso vai ter uma resposta por essas ações. A influência no crescimento das glândulas mamárias, influência principalmente da progesterona. Então nós teremos essas ações. Pelos pubianos, pelos pelo corpo, nós teremos essas informações. Então, características sexuais femininas nós vamos associar principalmente ao estrogênio, mas também ao hormônio progesterona na sua ação. Os testículos são os centros de produção da testosterona. A testosterona é um hormônio masculinizante, como eu falei. Também vai influenciar na gametogênese ou na ação, mas as características, as influências, distribuição de pelos corporais, alteração na voz, produção dos gametas, massa muscular, influencia até na quantidade de hemácias, crescimento ósseo. Então essas características, chamadas de masculinizantes, estarão associadas ao hormônio testosterona. É óbvio que o endócrino é muito mais amplo que tudo isso. Você vai falar, só, eu estava estudando mais a fundo. As suprarrenais também produzem androgênios. A testosterona é um hormônio androgênio que promove características masculinizantes. Eu vou falar, sim, isso é verdade, a suprarrenal vai produzir. Só que nos organismos masculinos, o testículo maior produtor, então você tem aí ele assumindo esse papel. No organismo feminino, a gente vai ver lá a suprarrenal produzindo e liberando essa testosterona, tá? Então nós teremos, sim, organismos masculinos, femininos, que têm pequenas concentrações de hormônios masculinos no organismo feminino. No organismo feminino, pequenas concentrações de hormônios. No organismo masculino, pequenas concentrações de hormônios femininos. Então, isso vai ser normal na nossa fisiologia em relação ao desenvolvimento e eles vão ter muitas funções específicas. Mas essas especificidades ficam para aulas depois que você terá aqui no canal ou na sua faculdade de ensino superior, pensando em coisas mais específicas e aprofundadas. Aqui, meus seres, eu quero que você faça associação à glândula, o hormônio que ela produz e a principal função. Porque o Enem vai contar uma historinha para você no enunciado, você tem que ser o Dr. House aqui do ensino médio para saber em qual deles ele está associando. Eu espero que vocês tenham me entendido. Se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações. Se tiver dúvida nas questões que eu deixei para vocês, manda que o mais rápido eu respondo vocês. No mais...